para trazer um pouquinho mais de informações, de detalhes, de bastidores, de como era lidar também, né, nessa embaixada do Brasil em Londres, eu vou conversar agora com o Rubens Barbosa, que é nosso especialista CNN e ex-embaixador em Londres. Rubens, é um prazer falar contigo nesta noite, aproveitar um pouquinho do teu conhecimento, né, nesta data em que a gente está fazendo essa cobertura especial por conta da morte de Rainha Elizabeth II. E eu quero te perguntar primeiro, qual foi a experiência que você teve lá, né, com essa soberana? Qual foi a experiência com a monarquia que você teve que você pode trazer para a gente agora ao vivo aqui no CNN Prime Time? Boa noite. Boa noite, obrigado aí pelo interesse de vocês. Eu fui embaixador em Londres durante 5 anos e meio e tive vários contatos com a rainha, não só na apresentação de credenciais, em que eu tive a oportunidade de conversar com ela sobre assuntos de Estado, depois também com minha mulher, assuntos da vida cotidiana, sempre muito simpática, muito interessada no Brasil. Depois, quando o presidente Fernando Henrique esteve numa visita de Estado em 1997, em Londres, ela esteve na nossa residência, num jantar que o presidente Fernando Henrique ofereceu, com todos os membros da família real, com exceção da mãe, que estava doente e acabou não indo. Então, depois ela deu uma recepção para o presidente Fernando Henrique também, no Buckingham Palace, em que ela conversou muito com a Ruth Cardoso, com minha mulher. Então, nós tivemos alguns contatos com ela em várias reuniões do Buckingham Palace, que eles convidaram os embaixadores. Tivemos muito contato e sempre a mesma simpatia, o mesmo interesse pelo Brasil, a mesma discrição que ela mantinha com todos que conversavam com ela. Rubens, como que você acredita que seja agora essa sucessão e você acredita, né, a partir de todo esse contato que você teve, das trocas, né, que fez com a rainha nesses momentos, né, junto com outras autoridades, que haverá uma manutenção do que a rainha implementou ao longo de 70 anos liderando essa coroa? Eu acho que sim. Eu acho que Charles vai manter a mesma tradição de sua mãe, né? Depois de 70 anos, ele assume agora a presidência, a monarquia. A monarquia na Inglaterra é um símbolo de unidade nacional e está profundamente ligada com a população. Houve um momento, enquanto eu estava lá em Londres, quando morreu a princesa Diana, em que, pelas razões que foram mostradas há pouco aí na pesquisa que foi feita, ela relutou em saudar, né, a Diana, homenagear a Diana na morte da ex-nora. E aí a monarquia, o prestígio da monarquia caiu muito, mas por interferência política do primeiro-ministro Tony Blair, ela voltou atrás, homenageou a Diana, permitiu o enterro com honras, né, reais, enfim. E hoje a monarquia tem prestígio lá, continua com prestígio, e a monarquia está ligada, né, através da mídia, através das comunicações, à população. Então, a monarquia não tem poder político, não? Ela não decide nada, ela aponta, né, indica primeiros ministros, ela recebe briefings regulares dos primeiros ministros, mas ela não tem nenhuma participação pública, né, em políticas de Estado. Ela é chefe de Estado e chefe da Igreja da Inglaterra, mas ela não é chefe de governo. Então, eu acho que o Charles vai continuar da mesma maneira, vai continuar como um símbolo da união nacional, vai continuar a ter uma profunda presença nacional, visitando a Escócia, os países de Gales, a Irlanda do Norte, como um símbolo
de união nacional. E vai continuar nessa trajetória de grande aceitação, até aqui, pelo menos, da continuidade da monarquia. Eu imagino que nesses próximos dias vai haver uma grande comoção na Inglaterra pela morte da rainha. Ela era muito popular, como foi mostrado aí no programa, ela atingia a população, ela chegava à população, cumprimentava, falava com todo mundo, e eu acho que o Charles vai continuar da mesma maneira, talvez com estilo um pouco mais retraído do que a mãe, mas vai continuar fazendo o mesmo trabalho. É uma espécie de relações públicas, né, da Grã-Bretanha, da Inglaterra, no mundo e dentro do seu próprio país. Ô Rubens, eu quero aproveitar a sua experiência, então, né, de 5 anos como embaixador em Londres, desses contatos que você acabou de mencionar para a gente aqui. Para saber um pouquinho mais de bastidor, eu quero saber de você qual era a preparação para encontrar uma rainha, ou, neste caso, a Rainha Elizabeth II. Existia muita pompa, existia muito protocolo, porque a gente tem acompanhado agora, após a morte dela, uma série de protocolos que já tinham sido definidos. E nesses encontros, como eram estes momentos para você e também para o então presidente do país e para as outras autoridades que estavam nessas comitivas contigo? Olha, eu vou ser breve aqui, porque se eu fosse descrever em detalhes, a gente teria uma meia hora aqui para descrever. O embaixador, quando chega em Londres, ele a primeira autoridade que ele tem que visitar é o chefe do protocolo do palácio. E aí ele recebe um briefing, né, uma informação sobre como se comportar na entrega da credencial para a rainha. Nossa. Na época que eu fui embaixador lá, não havia ainda divulgação, então eu não tenho nenhuma foto com ela. Agora mudou o protocolo, hoje os embaixadores são recebidos, tem fotografia e tal. Verdade. Mas havia todo um protocolo de como você chegava, chega uma carruagem para buscar você em casa, leva você até o palácio, você é recebido por alguns minutos, há um protocolo, você não dirige a palavra rainha, ela que fala com você. Eu até vou contar um detalhe aqui da conversa com a rainha, pode ser interessante para os que estão nos vendo e ouvindo. Ela foi brifada que eu tinha estado 25 anos antes, eu servi meu primeiro posto como diplomata, foi em Londres. E eu servi lá durante 6 anos, depois voltei 25 anos mais tarde como embaixador. E ela foi brifada, né? Sabia disso e me perguntou qual era a diferença que eu via entre Londres de 25 anos atrás e Londres daquele momento em que eu chegava. E aí foi uma pergunta assim meio inesperada, né? Não estava no protocolo. E aí eu, com uma certa presença de espírito, respondi a ela: eu vejo 2 grandes diferenças. Primeiro, a CGT, quer dizer, que é a Central Única dos Trabalhadores lá da Inglaterra, tinha desaparecido. Falei, a CGT desapareceu. E segundo, os restaurantes aqui em Londres melhoraram muito. A alimentação aqui está muito melhor. Aí ela riu e falou, você está certo, você está certo. Então, era um clima informal. Isso foi depois das visitas de Estado, né? Em que ela me perguntou sobre o Brasil, como é que estava a situação aqui, o presidente, a economia. Então, teve uma conversa de Estado e depois uma conversa amena em que esses outros temas podiam ser tratados. Rubens Barbosa, muito obrigado por conversar conosco, nosso especialista CNN, compartilhando também um pouquinho do seu conhecimento e de suas experiências, já que ele teve contato com a rainha, junto com comitivas, quando foi embaixador em Londres. Uma boa noite para você. Muito obrigado, boa noite.